Olá pessoal, tudo bem? Agora eu vou mostrar mais uma utilidade da técnica da análise dimensional, dando sequência aí ao vídeo anterior, em que eu já mostrei uma das utilidades. Então agora eu vou mostrar outra utilidade, estou chamando aqui de utilidade 2, que é nós podemos obter a forma funcional de uma equação, ou seja, como as grandezas se relacionam, a menos de constantes adimensionais. Ou seja, pode ter uns fatores lá dimensionais na frente que depois a gente determina pelo experimento. Então, isso é obtido através do teorema de um matemático chamado Bridgman. Então, o Bridgman provou um teorema, e teorema é uma afirmação que é verdadeira mediante prova matemática. Então, o teorema só tem validade matemática se for provado. Então, ele mostrou que uma grandeza qualquer pode ser escrita em termos de sete grandezas. No caso aqui, comprimento, são as convencionais que nós utilizamos no Sistema Internacional de Unidades. Tempo, massa, etc., elevado a potências. Essas potências aqui, A, B, C, etc. Então eu determino essas potências e determino a forma funcional. Então vamos aplicar aqui no caso clássico do pêndulo simples, em que eu tenho uma massa M presa por uma corda de comprimento C em uma região em que atua a gravidade. Então veja que nós observando, usando o método científico aqui, a primeira etapa, observando, nós só temos três grandezas: massa, gravidade e comprimento. Então, se eu quiser determinar o período de oscilação, que ela vai para lá e para cá, para lá e para cá, esse período, eu vou chamar aqui de t, só pode depender do comprimento elevado a uma potência que eu vou determinar, a massa elevada a outra potência que eu vou determinar e a gravidade elevada a outra potência que eu vou determinar. E aí, pelo princípio da homogeneidade dimensional, esses dois lados têm que ter a mesma dimensão. Então, esse lado aqui tem dimensão de tempo e esse outro lado tem que ter dimensão de tempo também. Então, veja que como tem, só depende de tempo, mas eu posso escrever matematicamente, depende do comprimento elevado a zero, que é 1. Não depende do comprimento. E depende também, no caso não depende da massa, então eu posso colocar m elevado a zero. Então, do outro lado aqui, o comprimento depende justamente de L elevado a A, que eu vou determinar. A massa elevado a B e a aceleração da gravidade, lembremos que é L, no caso C, T a menos 2, T a menos 2C. Então, eu vou igualar os dois lados. Então, por exemplo, considerar o comprimento. Eu vou considerar esses termos aqui. Então, eu vou ter que A desse lado aqui, mais C tem que ser igual à mesma potência desse outro lado, o comprimento, que dá zero. No caso, para massa, nós temos que B é igual a esse outro lado aqui é zero. Então, o B já é zero. Se o B é zero, é porque não depende da massa. E no outro caso aqui para o tempo, menos 2C é igual a 1, porque aqui tem um 1zinho. É igual a 1. Então, daqui eu já determino o C. Então, C é menos 1 meio. Se o C é menos 1 meio, nós temos que o A mais C é zero. Então, o A é menos C. Então, é menos 1 meio com menos 1 meio dá 1 meio. Então, o A é igual a 1 meio. Então, determinei todas as constantes, as potências. Então, o período fica C elevado a A, que é meio. M elevado a B, que é zero, então não depende da massa. E G elevado a C, que é menos 1 meio. Então, lembremos que elevado a meio é raiz quadrada, então raiz de C. Esse menos aqui é porque está no denominador, então raiz de G. Então, o período é justamente raiz de comprimento sobre G, tá? A menos de alguma constante aqui. Então, essa é a forma funcional do período. Você pode conferir no final a dimensão de período, de tempo, no caso de período, é t,
e fica a raiz quadrada de comprimento sobre comprimento t a menos 2. Aqui a raiz quadrada, que é elevado a 1 meio. Então, o comprimento cancela. Esse t a menos 2 vai lá para o numerador t elevado a 2. A raiz quadrada de t elevado a 2 fica t. Então, fica a dimensão de t igual a t. Tá tudo ok. Você pode conferir a resposta.